Bom, falamos um pouquinho sobre a Damares Alves e a senadora revelou ter recebido ameaças de morte contra sua filha após uma onda de ataques nas redes sociais. Durante a reunião na Comissão de Direitos Humanos do Senado, ela disse que as ofensas evoluíram para ameaças diretas, incluindo mensagens afirmando que sua filha seria assassinada. A parlamentar afirmou que também foi alvo de fake news e de ataques à sua honra, classificando os episódios como violência política de gênero. Segundo ela, o caso será discutido pela bancada feminina do Senado para a adoção de medidas de proteção. Damares também defendeu que mulheres não desistam da vida pública por causa das ameaças e disse que a violência contra políticas precisa ser enfrentada com mais rigor. A gente vai assistir o que ela disse. Se vocês não nos defendem, o silêncio de vocês é conivência. Eu vou repetir. Aos homens que estão no processo político eleitoral, se vocês se silenciam diante ao ataque, a violência política contra a mulher, vocês são coniventes com o ataque, vocês são cúmplices dos ataques. Venham, colegas, venham para essa luta. Venham conosco, não deixe apenas a mulher defender mulher. Venham para essa luta nos defender. E as minhas queridas amigas, mulheres que estão no processo, vão jogar pedras. Não tenham medo das pedras. Pise em cima das pedras. Façam das pedras escadas. Subam, voem alto. O Brasil precisa de nós mulheres no lugar de poder e de decisão. E para os covardes, fica o recado: não temos medo de vocês. Assim sendo, declaro encerrada essa reunião. Mais um dia em que a senadora Damares Alves fala que está sendo ameaçada, né? Ontem eu contei aqui para vocês que ela me disse que acabou fechando os comentários das redes sociais dela por conta das ameaças diárias que ela recebe. Não são ameaças leves. Daí ela disse, olha, as mulheres precisam de fato se unir, precisam de fato andar atrás disso para que os homens não derrotem as mulheres nas eleições. Lembrando que a Damares Alves, Felipe, foi a pessoa que recebeu a Michele Bolsonaro junto à governadora Celina Leão, depois que ela acabou saindo lá da sede do PL e desistindo de ser a presidente do PL Mulher. Ela foi direto para o gabinete da Celina Leão, onde as duas conversaram aí sobre possibilidades do futuro. Entre as possibilidades do futuro, a possibilidade de mudar de partido. A Michele saiu de lá muito chateada, com muita coisa na cabeça, de que poderia deixar o partido de vez, de que poderia deixar a candidatura ao Senado, coisa que ela sequer anunciou, tá? Isso ainda não foi anunciado, e que ela poderia trocar para o Republicanos, e aí foi uma ideia da própria Damares, e que o presidente do Republicanos acabou aceitando muito bem. Fato é que agora a gente não sabe como isso vai seguir em frente. Agora, a análise que eu faço é a seguinte: a Michele deixa a liderança do PL Mulher em um momento que o partido precisa, sim, de mulheres ajudando, apesar de que os números aí são muito favoráveis ao Flávio, né? Mais de 80% das mulheres preferem votar no Flávio do que votar na Michele Bolsonaro. Claro, são fatos que a gente vai ter que ir avaliando ao longo do tempo. Nos resta saber se mais coisas que podem sair aí contra o Flávio Bolsonaro vão prejudicá-lo de tal forma que vai ser necessário tirá-lo da pré-candidatura à presidência e colocar um outro integrante. Esse outro integrante hoje que segue o espólio do Bolsonaro só pode ser Michele Bolsonaro. Então, ou ela pensa nisso, é essa estratégia de ter gravado esse vídeo num momento tão definitivo, ou ela pensa de fato lá para 2030. Eu acho que ela pensa para agora, viu, Felipe? Uma boa pergunta, Leila. Agora, o que não dá para a gente negar é que o vídeo da Michele Bolsonaro foi muito bem pensado, muito bem refletido, muito bem estruturado, né? Muito bem escrito. Então, com certeza, ela pensou nos próximos passos, pensou nos pormenores, no desenrolar depois do vídeo, que pode até ter sido já culminar na saída do PL, né? PL Mulher e saída também do partido
PL para disputar as eleições para outro partido ou para fortalecer outro partido de direita. Não dá para a gente achar que a Michelle Bolsonaro não pensou nos desdobramentos. Agora, a Damares tem um ponto interessante, Neila. A Damares, quando você pega a figura da Damares, ela é uma pessoa, é uma figura central, né? Tanto é que ela deu depoimento apoiando a Michelle Bolsonaro depois que ela publicou o vídeo, dando a entender que ela já sabia que a Michelle Bolsonaro iria fazer o vídeo, né? Até imagino que ela já tenha lido, né, o discurso da Michelle Bolsonaro antes da Michelle Bolsonaro gravar aquele vídeo que a gente viu em relação ao Flávio Bolsonaro, e ela também estava no depoimento do Flávio Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro, assim que a Michelle Bolsonaro divulgou o vídeo, né, fez uma publicação no X falando que pediu para a Damares, né, para organizar um evento com liderança feminina para poder discutir políticas públicas femininas. No entanto, né, o evento ocorreu ontem e a Damares não participou do evento, né, o que mostra a crer que a Damares está muito mais inclinada, né, para o lado da Michelle Bolsonaro do que para o lado do Flávio Bolsonaro. E aí, Neila, o que a Damares falou, né, publicamente, eu achei realmente um absurdo, né? Realmente não dá para a gente entender e passar pano para o fato que nós vivemos no Brasil, né, totalmente polarizado, né, e que o problema nem é a polarização, o problema é o ódio que a polarização tem por consequência, né? A gente não consegue não odiar, né, o emissor, a mensagem, né? A gente não consegue não bater de frente com a mensagem, a gente tem que odiar o mensageiro, né? A gente tem que vociferar ódio para as pessoas. Isso é completamente errado, né? Não existe democracia, meu modo de ver, sem tolerância para quem pensa diferente. Eu posso odiar o que a pessoa fala, mas não tem como eu vociferar meu ódio para a pessoa, falar que eu odeio a pessoa, quero que a pessoa morra, ameaçar a pessoa de morte. Então, realmente, quando você vê que a Damares está sendo alvo de ameaça, né, ela e a sua família, a sua filha, porque ela representa o lado da direita, realmente é algo absurdo, né? E o contrário também acontece. Tem muitas lideranças de esquerda que recebem ameaça e recebem ameaça e recebem ódio, né, por conta de quem está do outro espectro político. Não dá para a gente entender isso realmente em 2026, né? E tem uma questão também, na minha opinião, de gênero. Ela tem razão, né? Há uma agressão ao fato dela ser mulher, ao fato da filha dela ser uma mulher também, né? Então é muito mais fácil você direcionar o ódio para a mulher do que para o homem, né? A mulher é muito mais frágil nesse espaço, por isso que há o crime de violência política de gênero, né, que felizmente, né, o Tribunal Superior Eleitoral tem ido atrás de pessoas, né, de políticos que acabam usando da sua do fato de ser homem para ameaçar e para calar a mulher. Então, realmente, eu acho que tem que ser por aí mesmo, né? E é realmente um absurdo você imaginar que a Damares esteja sofrendo uma ameaça e esteja vendo a filha dela também ser alvo de ataques nas redes sociais. Não dá para a gente fazer uma democracia, não dá para a gente construir um país por meio do ódio. Está completamente errado, então eu queria colocar aqui os meus pêsames ao que está acontecendo com a Damares, Neila. Realmente um absurdo.